E aí, pessoal, tudo beleza? Estamos de volta para mais um estudo aqui do livro de Daniel, dessa vez Daniel capítulo 6. Esse capítulo 6, ele é um capítulo que mostra muitas coisas que a gente já viu até aqui. Se a gente pegar todos os estudos, a gente já leu o capítulo 1, 2, 3, 4, 5 e a gente está no capítulo 6 agora. O que já aconteceu? Já trocou várias vezes de rei, né? Já trocou o poder que estava ali mandando naquele país. Daniel esteve ali sobre o domínio de pessoas que não eram sagradas, pessoas que não eram obedientes a Deus muitas vezes, pessoas que não reconheciam Deus, e mesmo assim Deus permitiu que elas tivessem autoridade naquele momento. E aí Daniel demonstra a sua integridade. Integridade é aquilo que você é quando ninguém está olhando. Tá? E a gente vai falar sobre isso hoje. Então vamos dar uma olhada no capítulo 6 de Daniel. E pareceu bem a Dário. Já começa por aqui, Dario, seja quem for, tem uma polêmica em cima desse nome. Porque tem gente que fala, não tem nenhum registro histórico fora da Bíblia que aponte para quem que é esse Dario. E tem gente que fala, não, é o mesmo personagem de Ciro, só que dependendo da cultura ele era chamado por outro nome. Né? Tem outras pessoas que explicam que é outro rei, então teriam mais dinastias ali, mais reis que Daniel conviveu. E aí vem aquele lembrete. Às vezes a gente quer que o nosso presidente, que um juiz, que alguém específico seja uma pessoa obediente a Deus e que se não for de obediente a Deus, nada vai funcionar e o mundo acabou e a gente precisa mudar isso agora, urgente. Não, o reino de Deus não está relacionado com a nossa política. O reino de Deus não está relacionado com os poderes dos homens necessariamente. Deus, ele é soberano. E ele usa até aqueles que a gente nem imagina. Né? O rei da Síria, o rei da Babilônia. A Babilônia é o maior símbolo bíblico do Império do Mal. Né? Se a gente olhar biblicamente no livro de Apocalipse, é uma briga entre dois reinos, duas cidades, né? Jerusalém e Babilônia. E essas duas cidades, elas simbolizam o reino de Deus e o reino das trevas. E se a gente olhar ali, Daniel estava no meio do reino das trevas. Estava ali no reino da Babilônia, agora já não era mais Babilônia, foi dominada por um outro povo. Mas enquanto era reino da Babilônia, ele foi fiel a Deus. E Deus colocou ele numa posição de destaque. Trocou de rei várias vezes e Deus colocava ele numa posição de destaque. Veio um outro reino, invadiu lá, tomou conta, o reino da Síria. Está ali Dario mandando. E o que acontece? Daniel novamente é colocado numa posição de destaque. O nosso relacionamento com Deus é muito mais importante do que a política. Então, às vezes, fica a reflexão, o que é mais importante para você? Onde você tem gasto mais tempo? Assistindo vídeo de notícias de política ou na presença de Deus? Essa é uma reflexão que eu tomo para mim. Eu gosto muito de acompanhar as notícias e tentar entender o que está acontecendo no mundo, mas muitas vezes isso acaba tomando o nosso tempo, que era um tempo que podia estar sendo usado melhor na presença de Deus. Tá? Vamos continuar a leitura aqui então. E pareceu bem a Dario constituir sobre o reino 120 príncipes que estivessem sobre todo o reino. Então ele dividiu 120 caras para mandar no reino inteiro. E sobre eles 3 presidentes, dos quais Daniel era um. Então, tinha 120 caras, meio que prefeitos, né? E tinha 3 governadores ali, 3 presidentes, que ele está chamando aqui, mas eram 3 pessoas de cargo mais alto que mandavam nos outros 120, tá? Dos quais Daniel era um, aos quais esses príncipes dessem conta para que o rei não sofresse dano. Então, eles eram os responsáveis. Você já vê a confiança do rei de colocar Daniel num cargo desse. Ele sabia da história. Ele sabia quem era Daniel. Ele sabia que ele era fiel a Deus. Ele sabia que ele era fiel às autoridades que estavam ali com ele. Em nenhum momento Daniel foi encontrado em falta, né, planejando o mal, planejando derrubar uma autoridade. Daniel tocou a vida dele e foi honrado por isso. Tá? Fica a lição. Né? Então, o mesmo Daniel sobrepujou a estes presidentes e príncipes, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava constituí-lo sobre todo o reino.
Então, desde quando Daniel chegou, lembra quando ele chegou ao capítulo 1, ele já era 10 vezes mais inteligente que todos os outros sábios do reino? Então, ele já era 10 vezes melhor. E aqui, novamente, Deus colocou ele acima dos outros e falou, ó, esse cara é muito bom, ele é melhor do que todos os outros. Então, por que não colocá-lo como autoridade máxima do reino? Né? 4. Então os presidentes e os príncipes procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum erro nem culpa. Então começou aquela intriga. Pô, a gente precisa tirar esse Daniel. Ele tá fazendo tudo certo, tá chamando atenção, tá sendo bênção aí, tá ganhando espaço no nosso lugar. Vamos puxar a rasteira desse cara. Vamos achar um podre. E na política tem muito disso. O pessoal fala, vamos puxar a capivara. E tem gente que tem... Eles falam, um monte de esqueleto no armário. Se você abrir o armário do cara, tem um monte de podre lá. Tem todo o passado do cara. Tem vários políticos que estão completamente amarrados. Eles fizeram coisas terríveis, né? Com mulheres, com homens, com crianças, né? Vão em ilhas especiais e fazem coisas abomináveis, tanto para Deus como para qualquer um que tenha um mínimo de bom senso. E aí esses caras são filmados fazendo essas coisas e eles usam isso como chantagem, né? Então muito de quem está na política hoje, tá? Não dá para falar de todo mundo, não conheço todo mundo, mas a gente já ouviu histórias de pessoas que são chantageadas com um histórico sujo, né? Fez muita coisa errada e aí, na hora de se colocar numa posição de excelência, alguém vai puxar o podre do passado. Fala, ou você faz o que eu estou mandando, ou a gente vai puxar o seu tapetinho. Por que vocês acham que aqui no Brasil tem essa briga entre STF, Senado e um não briga com o outro, né? A população fica lá, esses caras tinham que lutar, tinham que fazer alguma coisa, tá tudo errado, dos dois lados. Exatamente. Porque tá errado dos dois lados, se um puxar o tapete do outro, o outro levanta os podres. E aí mostra, e aí o juiz vai perseguir o criminoso, porque tem um monte de criminoso ali. E aqui Daniel é justamente o contrário. Eles tentaram achar a oportunidade de puxar o tapete dele. Quem tiver numa posição de autoridade, é quase certeza que vai ter alguém tentando puxar o seu tapete. Se você tem uma história suja, se você vive de uma forma que te condena, eles vão achar a oportunidade. Mas Daniel, ele era justo. Daniel, ele era íntegro. Ele era uma pessoa com a moral correta. Ninguém achou um motivo para condenar ele. E aí, o que eles fizeram? Ele era fiel e não se achava nele nenhum erro nem culpa. Então esses homens disseram, nunca acharemos ocasião alguma contra esse Daniel, se não acharmos contra ele na lei do seu Deus. A única oportunidade de puxar o tapete desse cara vai ser transformar o que ele faz em algo errado. Vai ser ele se apegar na lei do Deus dele, e aí a gente transforma essa lei em algo errado. Você vê como que era uma pessoa íntegra, que fazia tudo certo. Sirva de exemplo pra gente, né? Então esses presidentes e príncipes foram junto ao rei e disseram-lhe assim, ó rei Dário, vive para sempre. Todos os presidentes do reino, os capitães e príncipes, conselheiros e governadores concordaram em promulgar um edito real e confirmar a proibição que qualquer que por espaço de 30 dias fizer uma petição de qualquer deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Então eles já trouxeram uma mentira aqui para o rei. A mentira era, todos os presidentes concordaram, e Daniel era um deles, e não concordou com aquilo, né? Então, teria até um caso ali para o rei depois debater, se fosse brigar nas minúcias legais, você fala assim, não, eu vou me defender, eu vou apresentar aqui um advogado, a gente vai rebater esse caso. Mas não, Daniel estava fazendo tudo certo, e o que apresentaram, convencer o rei que, ó, se alguém pedir alguma coisa que não seja para o Senhor, para qualquer Deus, vai para a cova dos leões. Uma cova, um buracão, e tinha um monte de leão lá dentro, tá? 8. Agora, pois, ó rei, confirma a proibição e assina o edito,
para que não seja mudado conforme a lei dos medos e dos persas, que não se pode revogar. Então ela falou: rei, todo mundo aprovou, o senhor vai ser o cara por 30 dias, só pode pedir alguma coisa para o senhor. Se você topar, é só assinar que está todo mundo de acordo. E o rei, por essa razão, o rei Dário assinou o edito e a proibição. Daniel, pois, quando soube que o edito estava assinado, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas do lado de Jerusalém, e 3 vezes ao dia se punha de joelhos e orava, e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Então o que ele fez? Vou fechar a janela, vou orar escondido pelo menos. O que eu estou fazendo não é errado. Então eu vou seguir fazendo. O que eu estou fazendo pode ter uma lei humana indo contra o que Deus mandou. Eu vou fazer o que Deus mandou. E isso precisa ser uma norma para a gente. Se Deus mandou, é mais importante obedecer a Deus do que aos homens. No livro de Atos, capítulo 5, o apóstolo Pedro responde quando mandaram ele parar de pregar: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Então isso aí é um preceito bíblico. A gente vai obedecer as leis, a gente vai obedecer as regras enquanto elas não conflitarem com Deus. Se tiver alguma coisa explícita indo contra o que Deus mandou, a gente não vai obedecer essa lei, tá? É um princípio básico que a gente encontra na Bíblia. E Daniel tinha esse propósito: eu vou orar e vou buscar Deus 3 vezes ao dia. Então aqueles homens foram juntos e acharam Daniel orando e suplicando diante do seu Deus. Então se apresentaram ao rei e, a respeito do edito real, disseram: porventura não assinaste o edito pelo qual todo homem que fizesse uma petição a qualquer deus ou a qualquer homem por espaço de 30 dias e não a ti, ó rei, fosse lançado na cova dos leões? Respondeu o rei dizendo: essa palavra é certa, conforme a lei dos medos e dos persas, que não se pode revogar. Então foi no mesmo dia ali, né? Daniel ficou sabendo que promulgou a lei, ele foi orar. E aí já pegaram ele e voltaram no rei: você não acabou de assinar? Assinei. Então responderam ao rei, dizendo-lhe: Daniel, que é dos filhos dos cativos de Judá, não tem feito caso de ti, ó rei, nem do edito que assinastes. Antes, 3 vezes por dia faz a sua oração. Já foram os dedos duros lá. Lembra que desde o começo tem uma intriga entre Daniel e os sábios do reino. Era do reino babilônico, mas pelo que tudo indica, alguns sábios mais sábios foram permanecendo, entre os vários governos. Então a gente pode presumir que essa briga antiga aí estava perdurando e chegou ao ponto deles planejarem como matar Daniel, usando a lei de Deus contra ele. Ouvindo então o rei essas palavras, ficou muito penalizado, e a favor de Daniel propôs dentro do seu coração livrá-lo, e até o pôr do sol trabalhou para salvá-lo. Então o rei falou: não, Daniel é o cara, era quem que eu queria colocar em cima de todo mundo. Eu preciso salvar ele. Ficou 3 dias quebrando a cabeça, como que eu posso salvar Daniel? Então aqueles homens foram junto ao rei e disseram-lhe: sabe, ó rei, que a lei dos medos e dos persas, que nenhum edito ou decreto que o rei estabeleça se pode mudar. Então o rei ordenou que trouxessem a Daniel e lançaram-no na cova dos leões. Puseram o rei contra a parede e falou: ó rei, a gente percebeu que você está enrolando aí, que quer dar um jeitinho, mas o senhor assinou, não dá para voltar atrás. E aí falou: tá certo. Então, traz Daniel e jogaram na cova dos leões. E falando o rei, disse a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, te livrará. Ele te livrará. Então até o rei já sabia quem que era o Deus de Daniel e falou: esse Deus vai te livrar. Relaxa. E foi trazida uma pedra e posta sobre a boca da cova. E o rei a selou com seu anel e com o anel dos seus senhores, para que não se mudasse a sentença acerca de Daniel. Aqui tem uma curiosidade: quando Daniel é lançado na cova, é Daniel lançado sozinho. Eu já falei isso no primeiro episódio. Tudo indica que Daniel não tinha uma família, porque a gente vai ver mais tarde que quando alguém é lançado com a família junto. Então o rei se dirigiu para o seu palácio e passou a noite em jejum. Não deixou trazer à sua presença instrumentos musicais de música e fugiu dele o sono. Então o cara ficou realmente perturbado. Eu não vou comer, não vou
relaxar, não vou curtir enquanto não souber do Daniel. Pela manhã, ao romper do dia, levantou-se o rei e foi com pressa à cova dos leões. Na hora que nasceu o sol, ele foi correndo desesperado. Vamos ver o que aconteceu. E chegando-se à cova, chamou por Daniel com voz triste. E disse o rei a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Então ele já com a voz triste: Daniel, será que seu Deus te livrou? Então Daniel falou ao rei: Ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele, e também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. É muito legal isso, a gente pensar que Deus não impediu Daniel de ser lançado na cova. Eu já vi pessoas questionando, falando: olha, por que Deus deixou isso acontecer comigo? E Jesus, quando disse para os discípulos, falou: ó, neste mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Eu estarei contigo até o final dos séculos. Então a promessa dele não é que ele ia nos livrar dos problemas, não é que ele ia nos livrar das encrencas, das dificuldades, das situações chatas. O que Deus prometeu é que ele ia estar com a gente. E ali, Deus não tirou a fome do leão, Deus não matou o leão, Deus não fez Daniel fugir, Daniel ficou lá. Mas o anjo veio e fechou a boca do leão. Então o anjo ficou a noite inteira lá segurando a boca do leão e Daniel conseguiu sair. Vamos continuar aqui. Então o rei muito se alegrou em si mesmo e mandou tirar Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. E ordenou o rei e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado a Daniel. E foram lançados na cova dos leões, eles, seus filhos, suas mulheres, e ainda não tinham chegado ao fundo da cova, quando os leões se apoderaram deles e lhes migalharam os ossos. Então se percebe a diferença aqui? Então os que tramaram contra Daniel foram lançados, ele e as suas famílias junto. E antes de cair lá dentro, os leões já pularam e destroçaram as pessoas. Então talvez até Daniel já estivesse orando por um livramento, pedindo para Deus ajudar ele a ser um bom rei, a governar bem aquele povo. Não sei o que passou no coração de Daniel, mas pode ser que Deus tenha respondido de uma forma que ele não esperava. E agora Daniel ia passar a ser um novo líder sem aqueles opositores. Não pela ação de Daniel. Daniel foi totalmente inocente em relação a isso. Mas eles prepararam a emboscada e caíram nela. 25. Então o rei Dário, ou Dario, escreveu a todos os povos, nações e línguas que moram em toda a terra: a paz vos seja multiplicada. Da minha parte é feito um decreto, pelo qual em todo o domínio do meu reino os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e que permanece para sempre, e o seu reino não se pode destruir, e o seu domínio durará até o fim. Então, através de uma conspiração, de uma intriga da equipe de gestão ali do governo, o nome de Deus foi exaltado. Todo o reino da Pérsia, que era gigantesco, o maior reino da época, esse reino todo, foi proclamado que Deus era o Deus de Daniel, que esse era o verdadeiro Deus, que as pessoas deveriam respeitar esse Deus, ter medo dele e temor. 27. Ele salva, livra e opera sinais e maravilhas no céu e na terra. Ele salvou e livrou Daniel do poder dos leões. Este Daniel, pois, prosperou no reinado de Dário e no reinado de Ciro, o persa. Então a gente vê aí a postura de Daniel, não abrindo mão dos seus princípios para governar, não abrindo mão dos seus princípios para ter um emprego bacana, não abrindo mão dos seus princípios para ser reconhecido como um bom profissional. Que a gente seja assim, que a gente busque a Deus muitas vezes por dia, como Daniel, e que a gente seja honrado fazendo a vontade de Deus. Tá? Não adianta você fazer tudo errado
né? Se é aquela pessoa que briga, chega atrasado no trabalho, né? Fala mal dos outros, tá sempre brigando no trânsito, e depois fala, Deus não me honra. Para começar, Daniel, ele era irrepreensível. Não acharam nada, vasculharam a vida dele e não acharam nada para acusar ele. Que a gente seja assim também. Pessoas íntegras, pessoas que servem a Deus e que honram o nome de Deus. Um dos mandamentos que é muito mal interpretado, que é aquele de não falar o nome de Deus, não é exatamente isso que está escrito. Não carregue, não traga consigo o nome de Deus em vão. A ideia é que você não tenha o nome de Deus, fala assim, eu sou de Deus, eu sirvo a Deus, e vive uma vida que não vai de acordo com o que ele está ensinando. Que a gente honre o nome de Deus com as nossas ações. Amém? É isso aí, pessoal. Então a gente continua semana que vem, se Deus quiser, com o capítulo 7, e aí cheio de mistérios escatológicos. Tá bom? Então é isso aí, pessoal. A gente se vê na próxima, se Deus quiser.